Olá, vou comentar alguns artigos da Lei Complementar 17 de 1997. É uma lei complementar que vigora no âmbito do estado do Amazonas, uma lei estadual. Normalmente, esta lei é cobrada para os concursos do Tribunal de Justiça, seja com vaga para a capital, seja com vaga para o interior, seja para nível médio, seja para nível superior. Ok? Beleza, então vou comentar artigo por artigo, ou pelo menos os principais artigos dessa lei. Começando aqui pelo artigo 1º da lei, beleza? Então, veja bem, este código, ou seja, a Lei Complementar 17 de 1997, né, este código, dispõe... Então, primeira coisa, quando a lei fala este código, é a mesma coisa que estiver falando desta lei, tá? Ela tratou código e lei como sinônimos. Beleza, então vamos. Este código dispõe sobre a divisão e a organização judiciária do Estado do Amazonas, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a organização dos serviços auxiliares da justiça, observados os princípios constitucionais que as regem. Bom, veja bem. Divisão e organização judiciária do Estado do Amazonas. O que significa isso? Significa o seguinte, significa assim, no interior Humaitá, no interior Tabatinga, no interior Apuí, essas cidades do interior podem ser comarcas, não podem ser comarcas, pode existir um juiz trabalhando nessas comarcas, não pode existir um juiz trabalhando nessas comarcas. Como é que funciona essa organização, essa divisão? Como é que funciona a justiça na capital amazonense? Como é que funciona a justiça no interior? Tudo isso é organização judiciária. O juiz do interior vai julgar quais processos, o juiz da capital vai julgar quais processos, né? O juiz da capital vai julgar os mesmos processos que os desembargadores da capital. Quem vai responder essas perguntas é exatamente a Lei Complementar 17 de 1997, em conjunto aí com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual. Enfim, a lei estadual que disciplina, que divide, que organiza a justiça do Estado do Amazonas é esta Lei Complementar 17 de 1997. Tranquilo. Aí vem, bem como sobre o regime jurídico da magistratura. Então, por exemplo, qual é a pena que o juiz pode sofrer? O juiz pode sofrer a pena de demissão, o juiz pode sofrer a pena de censura, o juiz pode sofrer a pena de advertência, pode sofrer a pena de remoção compulsória, ou então pode sofrer a pena de ficar em disponibilidade com proventos proporcionais, pode sofrer uma pena de ser aposentado com proventos proporcionais. O juiz pode sofrer esse tipo de pena? Quem vai responder isso é essa Lei Complementar 17. Por quê? Porque aqui no artigo 1º, a própria lei já está dizendo que ela vai tratar sobre o regime jurídico da magistratura. Então, quando uma pessoa faz concurso para juiz do Amazonas, ele não vai ser regulado pelas mesmas leis que regulam o oficial de justiça, o analista judiciário, o assistente judiciário. Não, ele tem uma lei própria que regula as atividades dele, que é a Lei Complementar 17 e também o Estatuto, a Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei federal, e também algumas normas aí da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Enfim, esta Lei Complementar 17, ela se dedica também ao regime jurídico da magistratura, né? Às normas, princípios e regras aplicáveis aos magistrados, aos juízes. Beleza? Ok. E, finalizando aqui o artigo 1º, a Lei Complementar 17 dispõe sobre a organização dos serviços auxiliares da justiça, né? Existe algum cargo de diretor a ser ocupado pelos servidores concursados? Existe cargo de assessor de juiz? Existe cargo de secretário? Existe cargo de secretário-geral? Quais as funções do assistente judiciário? Quais as funções do oficial de justiça? Quais as funções do diretor de secretaria? Quais as funções do escrivão, etc. Quais as funções do secretário e tudo mais? Serviços auxiliares. Os serviços auxiliares são aqueles serviços que colaboram, ajudam, auxiliam
as atividades do juiz, ok? Por exemplo, o juiz ele profere uma decisão falando, determina que se intime o réu. Quem é que vai intimar o réu? Quem vai intimar o réu vai ser o oficial de justiça. O oficial de justiça ele auxilia o juiz, tá? Ou então o juiz marca uma audiência para o dia tal. No dia da audiência, quem é que vai digitar o que está sendo falado na audiência? O diretor de secretaria, ou o escrivão, ou um outro servidor designado. Beleza? Então é o serviço auxiliar aí do juiz. E esses serviços auxiliares são organizados pela Lei Complementar 17. Beleza? É claro que sempre serão observados os princípios constitucionais sobre a justiça, né? Sempre será observado, por exemplo, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, o princípio do devido processo legal, o princípio do juiz natural, o princípio da imparcialidade, o princípio da investidura, princípio da isonomia e vários outros princípios constitucionais previstos aí, portanto, na Constituição Federal. Beleza? Então, quais são as 3 matérias principais aí que são reguladas pela Lei Complementar 17? Primeiro, a divisão e a organização da justiça estadual no Amazonas. Qual é a segunda grande matéria regulada aí pela Lei Complementar 17? O regime jurídico da magistratura, ou seja, as regras e princípios e normas aplicáveis aos juízes. E a terceira grande matéria, terceiro grande assunto regulado pela Lei Complementar 17 são aí os serviços auxiliares dos juízes, né? Dos magistrados, ou seja, os órgãos ou serviços auxiliares da justiça. Beleza? Então perceba, doutores, que a Lei Complementar 17 não traz um regime jurídico dos advogados, ou um regime jurídico do Ministério Público, ou um regime jurídico dos defensores públicos. Não traz, tá? Tem muito mais a ver com os juízes, os magistrados, os desembargadores. Ao longo dos artigos, nós vamos estudar quantos membros tem no Tribunal de Justiça do Amazonas, o que é tribunal pleno, o que é Câmara Reunida, o que é Câmara Civil, o que é Câmara Criminal, o que é Conselho da Magistratura, o que é câmaras isoladas e tudo mais. Okay? O que é a Escola da Magistratura, tudo isso a gente vai estudar nessa lei, que tem a ver com os juízes e os magistrados e os desembargadores. Beleza? Bom, então fico por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um comentário sobre outro artigo da Lei Complementar 17 de 1997. Até logo.